Recebi um paciente no meu consultório, um homem de 62 anos, que começou a apresentar um jato urinário mais fraco. Ele fez uma ultrassonografia de próstata que mostrou uma próstata de 45 gramas, portanto uma próstata aumentada. E a primeira pergunta que ele me fez foi: doutor, isso é câncer de próstata? Meu nome é Cássio Katzer, sou urologista e no vídeo de hoje vamos entender como diferenciar a hiperplasia da próstata, na próstata aumentada, do câncer de próstata. Fique até o final desse vídeo para ver o desfecho desse paciente. A hiperplasia da próstata é muito comum e é um processo natural do envelhecimento masculino. Ela consiste na proliferação organizada das células da próstata que respeitam o limite da cápsula da próstata. Já o câncer de próstata também é uma proliferação de células da próstata, porém é uma proliferação exacerbada, uma proliferação desorganizada, que não respeita os limites do órgão. Além disso, as células cancerosas da próstata podem se disseminar para outros órgãos. Embora essas duas condições sejam perigosas, existem diferenças importantes entre elas que vamos falar um pouco melhor nesse vídeo. Primeiramente, quais são os sintomas da hiperplasia e do câncer? Bom, a hiperplasia consiste no crescimento da próstata, vai fazer uma obstrução do canal da urina que passa ali dentro. Isso vai gerar um jato de urina mais fraco, uma necessidade de ter que fazer força para urinar, esvaziamento incompleto da bexiga, acordar muitas vezes à noite para urinar, ardência no canal da urina, entre outros sintomas urinários. Já o câncer de próstata é uma doença que cresce silenciosamente. A área mais comum do crescimento de câncer de próstata é na região de trás da próstata, então não está muito próximo do canal da urina, fazendo com que não hajam sintomas urinários na fase inicial. Se eles começam a acontecer no câncer de próstata, significa que a doença já está avançada. Na doença avançada também podem surgir sintomas como dor óssea, perda de peso, falta de apetite, entre outros. Como diferenciar então? Que exames fazer para diferenciar essas duas condições? Certamente que o exame que diferencia com maior precisão é a biópsia de próstata. A biópsia ela tem a capacidade de confirmar um diagnóstico de câncer, mas nós não vamos fazer a biópsia para todos os pacientes. A biópsia é um exame que tem o seu grau de invasividade. Existe um risco de infecção, de sangramento pós-biópsia, então nós temos que selecionar muito bem os pacientes que serão submetidos a esse procedimento. Antes de fazer a biópsia, portanto, nós utilizaremos alguns outros exames, alguns outros dados para determinar o risco de câncer de próstata. E bem importante nessa avaliação é o exame do toque retal. Nele é possível sentir a superfície de trás da próstata e determinar se existe algum nódulo, algum endurecimento que seja suspeito para câncer de próstata. No exame do toque também é possível estimar o tamanho da próstata, para saber se é de fato uma próstata grande. Com essas informações, a gente já consegue começar a diferenciar a hiperplasia do câncer de próstata. O exame do PSA também é muito relevante nessa diferenciação. É um exame que a gente utiliza no rastreio do câncer de próstata, ou seja, para fazer o diagnóstico precoce, e quanto maior o valor do PSA, maior o risco de câncer de próstata. Mas precisamos entender que o valor absoluto do PSA sozinho, ele não consegue diferenciar as duas condições. Afinal, na hiperplasia da próstata, o PSA também aumenta. Portanto, às vezes é necessário um refinamento do PSA. E o que é isso? Alguns valores que a gente utiliza para determinar se um PSA aumentado é de fato um câncer de próstata ou se é apenas a hiperplasia. O que seria esse refinamento? Primeiramente, o valor do PSA livre. A gente pode dosar esse valor e fazer uma relação do PSA livre com PSA total. Quanto menor essa relação, principalmente abaixo de 15%, maior o risco de câncer de próstata. Uma outra maneira de refinar o exame do PSA é pegar o valor do PSA total e fazer uma correlação com o tamanho da próstata. Próstatas cancerosas tendem a produzir mais PSA, portanto, a densidade do PSA, que é justamente essa relação, aumenta. E o tamanho da próstata, por sua vez, será avaliado com o exame de ultrassonografia. Uma terceira forma de refinarmos o valor do PSA é avaliar a velocidade de aumento. Como eu falei antes, no câncer de próstata, o PSA tende a subir e tende a subir mais rápido. Velocidades de crescimento acima de 0,75 por ano estão associados a um risco maior de câncer de próstata. A ressonância magnética da próstata também é um exame de imagem muito útil nessa diferenciação. Ela avalia com detalhes o interior da próstata e determina o risco de haver um câncer dentro da próstata. Se todos esses exames, o refinamento do PSA,
a ressonância mostrarem pra gente que o risco de câncer de próstata é considerável, aí sim partimos para uma biópsia. Com relação ao tratamento de cada caso, existem também diferenças importantes. Na hiperplasia da próstata, geralmente o tratamento vai começar com medicamentos, no intuito de abrir melhor o canal da urina, diminuir um pouco o tamanho da próstata e, se necessário, cirurgias, que hoje são realizadas todas pelo canal da urina. Já no câncer de próstata, as cirurgias são mais radicais. A ideia é retirar toda a próstata e, eventualmente, se a doença for muito avançada, realizar bloqueio hormonal, quimioterapia, radioterapia, dentre outras modalidades. Meu paciente de 62 anos, que estava com a próstata de 45 gramas, uma próstata grande, estava também com um PSA de 4,2. Com esse valor alterado de PSA, a gente precisa refinar esse resultado. A relação do PSA livre com o PSA total desse paciente foi de 35% e a densidade de 0,09. Portanto, ambos os refinamentos mostraram um risco baixo para câncer de próstata. Iniciamos então um tratamento, ele melhorou dos sintomas urinários e hoje faz um acompanhamento regular. Lembre-se que o fato dele não ter câncer de próstata hoje não significa que ele não possa ter no futuro, por isso a importância do acompanhamento. O caso de hoje mostra que para diferenciar essas condições, a gente precisa de uma avaliação especializada. O câncer de próstata ele pode surgir em próstatas pequenas e próstatas grandes, e as duas condições podem coexistir. Mesmo uma biópsia negativa não afasta a possibilidade de um surgimento de câncer no futuro. Então mantenha um acompanhamento regular com seu urologista. Se você esclareceu sua dúvida, não deixe de encaminhar esse vídeo para ajudar mais pessoas. Caso ainda tenha ficado alguma questão, comente aqui embaixo. O link para agendamento de consultas presencial ou online está na descrição do vídeo.